Oi, eu sou a Carol Mendes, para quem não me conhece, sou jornalista, fundadora do projeto Eu Mãe, e hoje eu vim bater um papo com você sobre fake news. E aí, vem comigo? Bem, antes de entrar no assunto que motivou esse vídeo, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Eu não sou anti-vacina. Eu tomei as minhas 2 doses, meus filhos aqui em casa, minha família, todo mundo sempre tem cartão de vacina completo em dia. Eu não estou aqui para colocar dúvidas sobre eficácia, sobre segurança de vacinação. Absolutamente. O meu objetivo aqui é apenas mostrar para você a forma como algumas informações estão trazidas por alguns meios de comunicação para que você possa ter segurança e tomar a melhor decisão para você e para sua família, baseado naquilo que você entende e não no que as pessoas querem que você entenda. Ficou claro? E por que é que eu me preocupo tanto com essa história de desinformação? Bem, em primeiro lugar, porque desinformação leva a pânico. E pânico nunca traz nada de bom. Segundo lugar, desinformação faz com que a gente tome medidas extraordinárias, medidas exageradas. E a gente está vendo isso claramente acontecer, por exemplo, na desproporcionalidade dos protocolos que são aplicados nas escolas com as crianças que são público, que sempre se contaminaram menos, que sempre transmitiram menos, que sempre adoeceram menos com a Covid em relação aos protocolos dos adultos. Que o diga os jogos de futebol, os trios elétricos que estão acontecendo por aí. E além do mais, a desinformação também traz prejuízos a longo prazo. Né? A gente ficou ali querendo proteger as crianças de uma doença que nem era tão perigosa assim para elas, e o que a gente teve em troca? A gente está vendo aí organizações do mundo inteiro advertindo que os prejuízos educacionais e desenvolvimento das crianças causados pelo fechamento prolongado das escolas durante o ano passado e este ano de 2021 vão demorar aí pelo menos 10 anos para serem superados. Então, antes de entrar nessa questão das fake news que eu queria comentar, eu queria mostrar para vocês um panorama dos óbitos por Covid no Brasil. De acordo com o site Transparência de Registro Civil, um portal que reúne informações oficiais de cartórios que registram óbitos no país inteiro, o Brasil teve, desde o início do ano passado, desde março do ano passado, mais de 600 mil mortes por Covid. E esse portal é interessante porque você consegue filtrar os dados ali por região, por estado, por cidade e também por idade. E foi isso que eu fiz. Hoje, dia 7 de dezembro, fui lá e fiz um levantamento dos óbitos de crianças e adolescentes desde o início da pandemia. E olha só o que eu encontrei. Então vamos lá. De 16 de março do ano passado até hoje, 7 de dezembro de 2021, foram registradas no Brasil 1.106 mortes de crianças de 0 a 9 anos de idade por Covid. E na faixa etária de 10 a 19 anos foram registrados 2.886 óbitos, um total de 3.992 mortes por Covid na faixa etária de 0 a 19 anos. Isso corresponde, naquele universo de mais de 600 mil mortes, a 0,66%. Guarda esse número. E para facilitar a gente entender melhor essa situação de como é que estão hoje os óbitos por Covid em crianças e adolescentes em comparação ao ano passado, eu resolvi destrinchar um pouquinho esses números. Vamos lá. No ano de 2020, de 16 de março, quando o levantamento começou a ser feito, até o dia 31 de dezembro, foram registrados aqui no Brasil 194.949 óbitos por Covid na população geral. Ok? Na faixa pediátrica e de adolescentes aí de 0 a 19 anos, o número de mortes registradas pela doença foi de 1.634, o que equivale a 0,83% do total de óbitos. Isso no ano de 2020. E em 2021? Vamos ver? Bem, neste ano, de acordo ainda com o Transparência de Registro Civil, o Brasil registrou 406.903 mortes por Covid na população.
O percentual de pessoas de 0 a 19 anos que morreram de Covid neste ano de 2021 em relação ao número total de pessoas que foram a óbito pela doença também neste ano é menor do que no ano passado. Enquanto ano passado a gente tinha um percentual de 0,83% dos óbitos relativos a 0 a 19 anos, neste ano de 2021, esse mesmo percentual é de 0,57%. Entendeu aí onde é que tá a pegadinha? Número de óbitos de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos em comparação ao número geral de mortes neste ano foi menor do que no ano passado. Isso quer dizer que a doença não tá mais grave em crianças e adolescentes, como tem muita gente aí querendo te fazer acreditar. E por que é que eu tô falando tudo isso? Agora vocês vão conseguir amarrar isso tudo para poder entender direitinho. Eu hoje fui bloqueada numa página que fala com mães, né? O mote da página é acolhimento materno e ela fala para 124 mil mães, porque eu fiz um questionamento em uma de suas publicações. Nessa publicação, que era um abaixo-assinado para pedir urgência na Anvisa para aprovação da vacina para crianças de 5 a 11 anos, guardem isso, estava dizendo o seguinte, abre aspas, a Covid já é a principal causa de mortes de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Fecha aspas. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra a vacina, eu sou contra a desinformação, eu sou contra instalar o pânico nas pessoas, eu sou contra a manipulação. E é isso que esse post estava fazendo. E é por isso que eu fui bloqueada. Porque eu questionei qual é a sua fonte de dados para dizer que a Covid é a principal causa de morte de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos no país. Qual é a sua fonte? Sabe por quê? Porque abaixo do meu comentário tinha muitas mães preocupadas em como é que elas vão mandar os filhos para a escola no ano que vem se eles não forem vacinados, já que a Covid é a principal causa de mortes, segundo o post de crianças de 10 a 19 anos no Brasil. O que não é verdade. Aí você deve estar se perguntando, né? Como é que você sabe que é mentira? Bem, eu sou jornalista, eu fui treinada para ir atrás da informação. Ao longo dos últimos 20 anos, é isso que eu faço para viver. Então, dessa vez não podia ser diferente. E eu fui buscar informações oficiais sobre os dados de mortes de crianças e adolescentes aqui no Brasil para provar que a Covid não é a principal causa de mortes de 10 a 19 anos no país, como disse essa página que me bloqueou. Vamos só relembrar aqui que em 2020 e 2021, somados os 2 anos, no público de 0 a 19 anos, a Covid matou no Brasil 3.992 pessoas. Mas, para ficar justa essa comparação, vamos fazer um recorte apenas nessa faixa etária de 10 a 19 anos, que a publicação diz que a Covid é a principal causa de mortes. Vamos fazer um recorte. Foram 2.886 óbitos entre 2020 e 2021 de 10 a 19 anos. Será que a gente não teve no Brasil nenhuma outra causa que provocou mais de 2.886 óbitos ao longo dos últimos 2 anos? Apesar da gente ainda não ter os dados de 2020 consolidados nesse levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria e os dados de 2021, obviamente, ainda não foram fechados porque o ano não terminou, a gente sabe que qual foi o somatório de óbitos por Covid nesses 2 anos, né? A gente ainda não sabe o das outras causas, mas a gente tem uma série histórica aí que vem desde 1999 que mostram que causas externas, que aí engloba suicídio, agressões e acidentes de trânsito, matam uma média de 15 mil jovens todos os anos, de 10 a 19 anos aqui no Brasil. Então, se a gente somar 2018 e 2019, para ter uma comparação aí de 2 anos, essas causas externas, né, agressões, acidentes e suicídio, mataram aqui no Brasil 29.373 jovens, muito, mas muito longe do número de óbitos causados pelo Covid. Tô falando que os óbitos por Covid não são importantes de forma alguma. O que eu tô tentando aqui é minimizar um pouco
pânico que esse tipo de informação instala na cabeça das pessoas. Ainda mais porque a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta para que os países criem estratégias de prevenção ao suicídio, porque este, sim, é um dos maiores causadores de mortes, uma das maiores causas de mortes entre jovens de 15 a 29 anos de idade. A segunda maior causa de morte, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo. E aí eu não tô falando só do Brasil. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: como eu disse, esse público de 12 a 19 anos já foi vacinado, né? E a publicação chama a atenção justamente para a Covid ser a maior causa de morte neste público, mas pede vacinação para crianças de 5 a 11. Então vamos falar das causas de morte de crianças de 5 a 11 anos de idade. Enquanto a Covid matou nessa faixa etária 1.106 crianças no Brasil, no consolidado de 2020 e 2021, a gente tem aí complicações relacionadas à gravidez matando 41 mil crianças em 2018 e 2019, má formação congênita matando 18.757 crianças neste mesmo período, além de causas externas matando 5.942 crianças em 18 e 19. Mortes de crianças de 0 a 9 anos de idade por doenças respiratórias, que não Covid, em 2018 e 2019 aqui no Brasil, já somavam 5.778 em 2018 e 2019. A Covid matou, nos 2 últimos anos, 1.106 crianças. Bem, chega de falar de número. Eu acho que eu já trouxe elementos suficientes para poder provar para vocês que isso aqui não é apenas uma narrativa, que eu não estou aqui apenas tentando vender uma ideia. Eu estou trazendo fatos, estou trazendo números oficiais de Sociedade Brasileira de Pediatria, de Ministério da Saúde, de Portal de Registro Civil, para provar para você que, mais uma vez, não há motivo para pânico, não há motivo para alarme. A vacina é importante? Sim, a vacina é fundamental. Se a gente olhar para trás, ao longo das últimas décadas, a gente vai ver quantas vidas as vacinas salvaram, né? Os avanços que a saúde pública obteve em função da vacinação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa confiar nas agências reguladoras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está sendo pressionada agora para liberar a vacina para crianças de 5 a 11 anos, também foi pressionada para liberar a vacina para as gestantes. E vocês lembram que em maio deste mesmo ano, de 2021, a gente teve um óbito e 19 registros de eventos adversos graves em mulheres grávidas que tomaram a vacina da AstraZeneca. Depois disso, o Ministério da Saúde teve que voltar atrás e pedir para essas mulheres não tomarem mais a vacina da AstraZeneca. Eu fiz esse vídeo para poder te acalmar. Você, mãe, você, pai, que tá aí ansioso por essa vacinação, calma, calma. Até lá, vamos seguir fazendo o que a gente fez até agora. Protegendo os nossos filhos da mesma forma que a gente protegeu até então. Mesmo essa nova variante, a gente já tem notícias lá da África que ela não é mais agressiva para as crianças do que as variantes anteriores. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o motivo desse vídeo. Eu fui bloqueada numa página que fala com 124 mil pessoas. Sabe-se lá quantas famílias acompanham esse conteúdo e podem ter tido acesso a essa informação falsa de que a Covid é a principal causa de morte de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos no país. Isso é uma informação mentirosa que precisa ser combatida e para isso eu conto com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam saber disso, para que elas também possam se acalmar e para que os nossos filhos não continuem pagando o preço da desinformação, do terrorismo que estão fazendo com eles desde que essa pandemia começou. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo.